Agora tá valendo, né? Oi, gente, boa noite. Que bom estar aqui, tendo essa conversa boa com vocês, né? Para que vocês possam falar sobre as propostas, né? Que vocês têm para Curitiba, para Florianópolis. E é uma honra poder apreciar essa conversa e aprender com vocês, né? Porque tenho mais para aprender aqui do que para perguntar, tenho mais para ouvir, né, do que para falar. Então, acho que para a gente começar, assim, acho que vocês poderiam se apresentar, né? É, acho que seria um bom começo, assim, vocês se apresentarem e contarem um pouco como é que vocês vieram parar aqui. Posso começar, Fafá? Bom, quero me apresentar. Eu sou Bernadette Brandão. Eu estou interessada, atualmente em me tornar uma vereadora. E há muito tempo eu sou budista. Há 25 anos eu acompanho Lama Santen, Lama Padma Santen, como uma praticante, uma buscadora, uma aluna muito frequente. E, eh, e eu gostaria de contar também que também tenho outras identidades, né? Eu sou designer de formação e sou ecodesigner, que é uma, digamos, uma modalidade dentro do design de um profissional que busca trazer benefícios para o meio ambiente e para o social. Muitas vezes focando em alguns métodos, algumas perspectivas mais fechadas, por exemplo, como o uso de matérias-primas eh, naturais ou recicladas, por exemplo, e trabalhando ali o mínimo de uso de energia, de água, de combustível fóssil e de emissão de CO2. Mas isso é uma perspectiva muito fechada, ainda que super válida. De uma forma assim mais ampla, o ecodesigner vai trabalhar com o social, as comunidades que estão envolvidas com aquela produção ou com aquela matéria-prima, ou aquelas comunidades que são beneficiadas, ou que deveriam ser beneficiadas. Então, aí vai começar a incluir comunidades, étnicas ou conjunto de seres, como, por exemplo, grupos de animais selvagens ou um certo bioma. Então, isso já traz uma perspectiva maior e mais ampla. E aqui estou eu, buscando exercitar esse conhecimento, que é um conhecimento de 40 anos já, e aonde eu já pude cruzar muitas vezes, né, por vários lugares, seja no governo, apoiando ou trabalhando para a FAO, que é essa entidade ligada à ONU, Food and Agriculture Organization, na construção de comunidades próximas de Curitiba, mas comunidades estagnadas, ou indústrias e Federação das Indústrias e todo um contexto, né? Então, desde comunidade a governo, a indústria. Eu penso que hoje eu posso praticar isso nesse nível da vereança. Assim eu falei, rei. E o Fafá? Não, eu gostei de escutar a Bea. A Bea, ela fez uma construção assim bem bonita, né? A gente às vezes começa a falar de si mesmo e a gente nunca é uma coisa só, então para trazer assim uma linha, né, mas
Eu estou nessa posição, assim, motivado principalmente por uma centelha, um gatilho que surgiu em 2009 por um comentário de uma amiga. Na época eu estava fazendo meu, estava entrando no meu doutorado, já tinha feito mestrado aqui na Federal de Santa Catarina. Eu tenho a formação de engenheiro de engenharia de aquicultura, cultivo de organismos aquáticos, né? E tive uma preocupação sempre muito ambiental na produção. Nunca foi uma preocupação muito assim de produção, enquanto tinha alguns amigos com planilhas abertas calculando quantos hectares de camarão ele precisava fazer no sul da Bahia para formar o primeiro milhão. Eu estava preocupado em entender quantos metros quadrados de algas marinhas expostas ao efluente do camarão eu precisava para acumular aquele fósforo de nitrogênio produzido pela ração e pelas fezes dos bichos, né? Então sempre tive uma preocupação ambiental. Durante o mestrado era professor de educação ambiental também. Fundei aqui uma escola chamada Escola do Mar, que é aqui em São José. Hoje o estado tem 8 escolas do mar, mas essa foi a primeira. E eu tive esse desafio porque tinha uma abertura de trabalhar com a maricultura aqui na região como uma unidade de trabalho de educação ambiental, né? Então, quando a gente vai trabalhar com maricultura, a gente não trabalha só com mexilhão ou com a ostra, mas com todos os organismos marinhos que se aderem nas estruturas, e a gente consegue fazer todo um trabalho de ecologia, de população, de comportamento, e é uma introdução para falar sobre comportamento humano, bairros, cidade, enfim. Eu fiz o meu mestrado ainda trabalhando como professor, depois no doutorado, foi quando eu entrei no doutorado e a gente tinha muitas coisas para. Eu dei uma risada agora porque o Lucas está no doutorado, né? Tomara que tu não tenha que passar por isso, assim, mas eu tive que passar por muitas coisas relacionadas com o ego mesmo, né? Na altura eu não sabia o que era ego e autocentramento, mas é isso, assim. E eu nunca me dei dei muita bola para isso, porque eu queria resolver algumas coisas. E uma amiga falou que eu tinha essa capacidade de botar dois professores que não se falam do mesmo departamento para sentar numa mesa e resolver a vida de outras pessoas, que era a nossa de pesquisador, né? E eu consegui fazer isso algumas vezes. Ela me falou que isso era um talento, que eu deveria ser vereador. E aquilo eu escutei, assim, óbvio que eu não fiz, agora eu vou ser vereador, não, segui meu doutorado, mas comecei a ficar um pouco mais atento na forma que eu operava em meio ao mundo, assim. E daí fiz o meu doutorado, defendi meu doutorado, conheci o SEB, o Lama, o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, que é esse grupo fundado pelo Lama Padma Santen, né, que tem centros no Brasil inteiro. Eu fui numa palestrinha ali, num grupo de estudo acolá, mas nunca pluguei assim, né? Nessa altura, 2008, era a altura que eu me identifiquei como ateu pela primeira vez. Falei, não, eu sou ateu, sabe? Então, e também foi na altura mais ou menos que eu identifiquei que se em algum momento eu tivesse que escolher uma religião, seria o budismo. Não sabia nada de budismo, mas veio assim uma coisa, não, budismo. Vou escolher budismo. E daí passou, cortou o ano, fui para o meu doutorado, fiz um doutorado em contaminação ambiental marinha, fiz o meu pós-doutorado, primeiro pós-doutorado, fiz o meu segundo pós-doutorado, e daí teve o golpe, né? Derrubaram a Dilma, entrou o Temer, e o primeiro canetaço do Temer, ele cortou uma linha, uma grana do CNPq que atingiu a minha linha de pesquisa e eu perdi minha bolsa de pós-doutorado, perdi minha pesquisa, assim, ele entrou em junho, julho, e em dezembro a gente soube que tinha cortado a grana e em fevereiro terminou minha bolsa, assim. E eu entrei em depressão profunda, fiz 6 meses, 6, 7 meses de depressão profunda, não queria ir buscar auxílio médico da medicina convencional, porque eu sabia que eu me tocar remédio, eu não queria tocar remédio, e eu tinha uma coisa em mim que falava, uma voz falava, cara, tu montou isso tudo com a tua mente, tu tem que desmontar com a tua mente. Tu tem a matéria-prima, tu só precisa fazer outra coisa com esse conteúdo. Tu tá indo para o pensamento errado, assim. E daí, nesses insights que eu estava tendo, surgiu a possibilidade de ir para um retiro do Lama Padma Santen, em Canelinha, no Seb Mendilá, e eu fui, pedi ajuda para minha família na época, né? Eu estava desempregado, estava sem R$ 1 mesmo. Minha família me ajudou, eu fui, e foi, assim, um divisor na minha vida, assim, porque na sexta-feira ele falava e eu não entendia porra nenhuma do que ele falava, literalmente não entendia nada, mas eu fui dormir caladinho que nem ele mandou. Depois eu acordei no sábado, fiquei quieto, fui pro Puja,
tomei meu café da manhã, fui para as práticas do amanhecer ali, 5 horas, né? Depois tomei meu café da manhã, quietinho, fui para escutar ele de novo, fui almoçar quietinho, mas daí almocei perto de algumas pessoas, assim. E daí eu escutei as conversas e falei, pô, eu não tô louco sozinho, assim, tem mais gente louca que nem eu, né? E daí aquilo me deu uma tranquilidade, assim, eu falei, opa, tô num grupo bom, assim, pelo menos, né, não tô sofrendo só eu aqui, né? É uma coisa meio que não é minha, né, de ter mais gente nessa. E daí, depois do almoço, a gente foi para a tarde, ensinamento, daí eu já me encorajei a jantar perto de alguém, assim, e abrir um pouco, assim, o que estava acontecendo e tal. E daí foi muito legal, porque a mesa toda meio que me, me tranquilizou das coisas, assim. E me explicaram coisas que eu não estava entendendo, que era a primeira vez que eu estava escutando o Lama, né? Daí fui dormir. Daí no domingo de manhã, eu fui escutar de novo o Lama lá nos ensinamentos, só que eu já tinha algum tempo de observação do Tanka da Roda da Vida, né? Aquela Tanka, aquela imagem pintada que tem nos templos, assim, cheio de ornamentos, e aquilo tudo tem um que é uma roda, né? E aquilo é uma explicação, assim, né? Tem uma parte mais central, um eixo, e tal. Aquilo é muito rico. E eu fiquei muito tempo olhando aquilo desde sexta-feira, porque só saía do tempo para comer e para dormir. E daí, quando o Lama começa a explicar a roda da vida no domingo de manhã, eu começo a entender toda a roda da vida, porque eu já estava olhando, já tinha olhado ela horas, né? E daí ele falou cada reino, tal, pá, o reino disso, que ignorância, o desejo, a preguiça, tal, sofrimento, reino do inferno. Eu falei, opa, tô aqui. Me achei. Achei, tá ligado? Pô, tô queimando e não morro, o troço é uma loucura, eu tô aqui, tô vendo o inferno, sou eu aqui, pá, me identifiquei. E daí ele falou, cada reino tem um Buda. Daí eu procurei no Tanka, assim, de longe, eu achei o Buda no reino dos infernos, conferi nos outros, eu falei, pô, é verdade. Daí ele falou, e tem um fio dourado, então pega o fio dourado e sai. Assim, quando ele falou pega o fio dourado e sai, na hora eu comecei a chorar e eu não lembrava do meu sofrimento. E eu falei, caralho, eu saí do inferno. Eu saí, e eu fiquei meio repetindo para mim assim, nossa, eu saí do inferno. E daí tudo que o Lama falava, eu me lembro da sensação, e é essa sensação que eu trago assim de paisagem mental, que é como se fossem flechas, onde a pena estava embebecida assim em mentol, e aquilo passava assim no meu coração e dava um frescor e abria meu peito assim, e eu falava, tem solução, tem solução, tem solução. E eu terminei minha depressão ali, naquele domingo assim. E daí eu me fiz de cachorro de barriga cheia, nunca mais fui pro Dharma. E daí em 2018 eu estava em Brasília trabalhando pela FAO, né? Eu fiquei desempregado, saí do Retiro do Lama, cheguei em casa, mudei, larguei Facebook, mudei meu LinkedIn, fiz várias entrevistas, uma delas foi para a FAO, passei para a FAO, fui trabalhar em Brasília. Em 2018 tive um segundo grande sofrimento, mais ou menos em junho, e daí estava rodando mais do que rodinha do Hot Wheels, assim, perdidaço, não sabia onde que era o céu, onde que era a terra. Fui lembrado do SEB por um amigo, procurei o SEB e entrei no SEB, voltei para o SEB e daí ali faço os meus votos de Bodhisattva pela primeira vez. Bodhisattva é esses votos, essa figura, né, essa missão de trabalhar para a iluminação de todos os seres até o último, assim, né? Então, através da compaixão e de muita prática, assim, né? Eu me coloquei nessa posição e fiz os votos, falei, nunca mais vou fazer mais nada que não seja pelo caminho do Dharma. Então, tudo que eu tomo de decisão, eu vejo como que aquilo vai beneficiar mais seres e o que karma que eu estou gerando também, qual é a semente de que eu estou gerando, qual é o futuro que vai surgir na minha frente a partir da minha ação do momento agora, de atenção plena. Então, ali eu comecei a mudar e comecei a trazer isso para outra vertente. Nessa altura, em 2018, a gente teve uma eleição presidencial super desafiadora, que venceu o inelegível, o inominável, né? Além de outras características dele, né? Daquela medalha, tem o inominável também. E daí, nesse momento, eu falei, pô, cara, se esse cara consegue ser escolhido pelas pessoas, eu que tenho esse gatilho lá de trás, já sendo identificado por algumas características e uma missão de Bodhisattva, e essa Bodhisattva é essa pessoa que vai para onde ela deve estar, não onde ela quer ir. Eu falei, cara, eu preciso entrar nesse caminho, assim. Então, eu fiz os meus votos de, em algum momento, entrar na política, em 2018.
Daí, em 2020, eu fui convidado a entrar, daí eu me filiei ao PSOL aqui em Florianópolis, a convite do Marquito, que era vereador, estava saindo para a segunda eleição dele aqui. Ele me convidou, mas eu não fui, porque a gente era início de pandemia e a gente estava grávido aqui em casa dessa figura aqui, Oi? da TT, estava na barriga da Laura. E eu falei, cara, é muita coisa, eu preciso sobreviver nesse mundo que eu não sei como e preciso cuidar dessa criança que vai vir, assim. E daí esse ano ele me pediu de novo assim para entrar, né? Ano passado ele comentou que ele ia sair a prefeito e falou, cara, esse ano tem que ir. Eu falei, cara, esse ano eu vou. A TT tá grande assim, eu vou. E esse é um pouco do caminho, assim. Na minha filiação ao PSOL, antes da minha filiação, eu tive uma conversa com o Lama Padma Santen, ele me abençoou meu caminho, minha filiação, eu me filiei. E também quando eu saí candidato a vereador, eu também fiz a mesma coisa, né? Conversei com ele, pedi as bênçãos do Lama, assim. Então Oi, é uma história mais longa que a beira, assim, mas eu gosto muito de contar que eu não estou entrando nesse caminho por um desejo imaturo ou jovial, ou de achar que esse é o destino, ou que, né, essas coisas assim. Não, eu estou com 46 anos, pai de duas meninas, uma de 4, quase 4, uma de 19. Já fiz, sou formado em um curso técnico, tenho uma graduação, um mestrado, doutorado, duas pós. Tenho uma caminhada no nível social, no terceiro setor. Fundei uma ONG em 2008, que funciona até hoje, trabalha muito no Espírito Santo e no sul da Bahia. Tenho aí uma caminhada de 8 anos como morador de população de rua, movimento de população de rua aqui em Florianópolis, com as cozinhas solidárias há 4 anos. Comecei com elas aqui na época da pandemia, daí foi onde eu entrei mais forte na agroecologia, porque a gente começou a plantar o que eles iam comer também aqui, né? Num trabalho junto com o Marquito. E me coloco nessa posição muito de escuta mesmo, social, assim, né? Então, não sou um candidato territorialista, então eu não sou um candidato especificamente de um bairro, né? Essa coisa. Eu acabo sendo um território muito capilar. O meu envolvimento na cidade é em diversas posições, assim, né? Já tive evento aqui de cultura, que eu ocupei o SIC, que é o Centro Integrado de Cultura, que tem o MASP, que é o MASC, que é tipo o MASP, assim, claro que é 1/10 do tamanho, mas é o Museu de Arte de Santa Catarina. Ocupar aquele prédio com cultura surf por 10 dias, festival de cinema, 5 anos seguidos. Então eu tenho um envolvimento legal, assim, em diferentes camadas, né? uhum, E aí, uma área e aí ampla, né? tudo é isso, assim, Várias, Oi? Oi, Tetê. Então é isso, assim, eu vou deixar tu perguntar também, senão eu fico falando aqui. né? Eu quero dar oi para a TT. Oi, TT, Deixa eu tirar os fones. tudo bem com você? Que bom que você veio conversar com a gente. Aqui, ó, TT, a Glaucia que tá falando contigo, ó, tá vendo? Aqui é você. Ela fica se olhando, né? Claro, né? Ó, o Bruno, o tio Bruno conhece, aqui é a Bia, aqui é o tio Lucas, e aqui é a Edith, ó. A Edith não tá aparecendo ali, mas ela tá na sala também. Oi, E é Tetê. isso. A TT, ela é cabo eleitoral, ela vai para aula com adesivo e ela fala para as pessoas. O que que tu fala para as pessoas, TT? Que vai fazer o quê? Vai cuidar da cidade. Que linda! Tetê, eu tenho duas netas, a Gal e a Lola. Uma tem 8 anos e a outra tem 5. E tem um netinho que é o Luca, e ele tem 1 ano e 3 meses. Eu acho que eles iam gostar de te conhecer. Ah, eu acho que vocês têm uma coisa em comum, né? Tanto você, Fafá, quanto a Beira, assim, que é super importante para ocupar esse cargo, que é essa capacidade de conectar as pessoas, né? Que é uma qualidade muito incrível, assim, né? Parece que é uma coisa comum, mas é uma qualidade, é uma habilidade, né, que vocês têm. Acho que é, é muito bom usar, né, isso, utilizar essa qualidade, assim, para ocupar esse cargo, enfim, para fazer essa campanha, né, acontecer. Vou aproveitar e falar um pouquinho. Uhum. É,
é, eu, nisso que o Fafá foi contando, é, no design, trazer a sustentabilidade é uma coisa assim, é algo assim muito isolado, muito para dentro e deixava as pessoas um pouco afastadas de mim. Na medida em que eu fui praticando a sustentabilidade, em vários contextos, sem falar que eu estava fazendo sustentabilidade, aplicando metodologias e tudo mais, isso me fez, entender que eu precisava de um grupo mais amplo falando sobre esse assunto. Então, a um dado momento, depois de ter trabalhado em várias comunidades, organizado, por exemplo, um resgate de cultura com a comunidade de Santa Felicidade, no uso e na manufatura de vime, que era uma matéria-prima tradicional e que permitia o manejo sustentável. Então, esse trabalho gerou uma amplitude de mexer com 2.500 artesãos. E isso, para eles, era um resgate da sua própria identidade. E foi nisso que, inclusive, eu ganhei prêmios, a indústria que me acolheu ganhou prêmios. Mas o ponto importante nem é esse, porque um prêmio ele só vai trazer visibilidade, na verdade, né? É mostrar que existem formas de fazer mais corretamente. E então, nessa sequência, trabalhando na FAO, com outras comunidades, eu entendi que eu precisava construir, sabe como no teatro você tem que construir uma crítica, né? Eu senti essa necessidade de construir um grupo de pessoas que pudesse estar falando junto comigo e aplicando essas práticas, no mundo das empresas, seja indústrias ou comércio, e no mundo mais aberto, assim, né? Então, nisso eu criei uma escola que se chama Escola Design ao Vivo, e da escola, aquilo foi segmentado em várias disciplinas, cursos pequenos, cursos grandes, turmas que se formaram como ecodesigners. Então, a gente já formou, assim, cerca de 60 pessoas que têm esse conhecimento, que têm essas metodologias, e, e é um grupo de pessoas que vai aplicando e ampliando modos de fazer a sustentabilidade acontecer. Então, isso pela perspectiva profissional, né? Além de uma designer projetista que faz projeto de produto ou de sistemas, eu fui professora por um bom tempo e continuo sendo, sou professora até hoje. Desde participar academicamente, dando aula na universidade, na Faculdade de Design de Moda, Produto e Gráfico, mas sempre com essa vertente, com essa noção de um olhar ampliado na perspectiva sustentável. E aí os diversos temas que surgem dentro da sustentabilidade, né? Isso era abordagem na universidade e depois nos cursos que eu dei como uma escola. E então nisso eu sinto que eu estou sempre em contato com o público. Eu nunca mais fiquei sozinha na medida em que eu ia trazendo essa informação e esse contato sendo multiplicado. Agora, na perspectiva espiritual, eu sempre fiquei em contato com tudo e com todos. Entrar no Centro de Estudos Budistas foi conhecer as pessoas
que participavam de meditações e da escuta dos ensinamentos do Buda através do nosso professor querido, que é o Lama Padmasambhava, que era um ambientalista, um físico que tinha uma importância imensa no Rio Grande do Sul e para o Brasil. Ele trazia já essa... Era alguém que eu tinha essa conexão, esse ponto de contato, por ser um ativista, e eu também, e aonde a gente, ao ouvir sobre os ensinamentos do Buda, a gente passa a entender a si mesmo e a todos os que estão junto conosco. Então, tem uma compreensão, nós fazemos um contato entre nós mesmos do mundo interno, a partir do mundo interno. E a gente se olha e se vê não como as aparências que nós somos ou as profissões, e sim com o nosso potencial interno. E isso foi arrebatador, porque eu passei a praticar e a me interessar tanto pelas pessoas. Então, nesses 25 anos, é possível que eu tenha entrado em contato com não sei quantas mil pessoas que vieram e praticaram junto, onde eu tinha muitas vezes a posição de receber, a posição de organizar, a posição de facilitar ou simplesmente sentar junto. Então, eu sinto que tem tudo a ver com essa conexão entre as pessoas. Sim. Eu acho que o Bruno e o Lucas também podiam se apresentar, né? Hum. Chamar eles para a roda, eles já estão aí, mas assim, acho que eles podem falar um pouquinho, assim. O que vocês acham? Eu também não conheço vocês, né? A gente está se conhecendo agora. Bruno, quer começar? Pode Pode começar, começar, chegou chegou primeiro. primeiro. Beleza. Bom critério. Eu acho que eu posso falar um pouco do meu caminho no Dharma, né? Acho que seria interessante falar isso, talvez. Eu acabei entrando em contato com o Dharma de uma forma bem aleatória, assim. Foi com a tatuadora. Eu tava fazendo uma tatuagem em Curitiba com a Brenda. Não sei se tu lembra. Lucas, Uhum. de Curitiba. Isso, desculpa, meu nome. Meu nome é Lucas, eu sou de Curitiba. Eu sou originalmente de Porto Alegre. Eu sou gaúcho. Daí eu mudei para Curitiba a trabalho. Eu passei em um concurso quando eu tinha 19 anos para ser controlador de voo. Eu trabalhei nessa profissão durante cerca de 10 anos. E daí surgiu a oportunidade de eu fazer um mestrado aqui nos Estados Unidos. Daí é onde eu tô desde então. Isso foi em 2023. E agora eu estou continuando os estudos aqui em Linguística Aplicada. Mas durante esse período que eu estava trabalhando, como eu falei, nesse tatuagem que eu estava fazendo, que é uma das facilitadoras do SEB, a Brenda Ceruti. Ela mencionou assim do SEB, né? Eu sempre tive curiosidade pro Dharma, mas eu nunca fui praticar, nunca fui ter experiência de ensino. E daí acabei entrando naquele mundo bem, que nem o Fafá tava mencionando, né? Que não entendi nada. Tinha toda aquela simbologia, toda aquela... as preces na sadhana, né? Em sânscrito, né? O que estava acontecendo? Mas aquilo... algo tava... Tinha algo de interessante ali, né? E eu acabei ficando e hoje eu me via como bastante cético, assim, religiosamente, assim, bem ateu, mas a minha visão do mundo mudou bastante, assim, desde a minha prática com o Dharma, assim. Eu sempre tentei manter algum tipo de contato, né? Agora tá mais difícil por causa da distância física, mas o Jaber mandou essa mensagem no Instagram, assim, acho que é um bom momento. E
E eu tô muito feliz, assim, pela candidatura da Beira, do Fafá, assim, acho que são vozes importantes, assim, de estar no debate político, né? Eu acho que são visões que não são tão intuitivas, talvez, né? E ter esse tipo de discurso, né, nesse espaço, acho que é muito importante. Ah, legal. Que bom. Acho que, né, fica aberto assim também para vocês perguntarem, direcionarem perguntas para eles, assim, acho que é legal assim essa roda, né? Que todo mundo participe da conversa. E você, Bruno? Oi, pessoal. Bom, sou Bruno Lacerda e sou servidor público federal na área de cultura. Sou um novo morador de Florianópolis, tem pouco tempo, moro aqui há 1 ano e meio, sou originalmente de Minas. E nesse processo de vir para Florianópolis, uma das pessoas com quem eu primeiro tive contato foi o Fafá, o que faz com que eu esteja aqui hoje, né? Eu já conhecia o Fafá aí de alguns círculos que eu frequentava, tanto, tanto o budismo, com o qual já tinha algum contato. A gente participa de uma mesma comunidade de praticantes, que é uma comunidade online, então tem gente no Brasil inteiro, que é o Lugar. Então, já conhecia o Fafá aí desse universo. Também tinha um pouco de contato com ele por causa do montanhismo. O Fafá tinha um trabalho relacionado à cozinha de montanha, que é preparos gastronômicos no alto da montanha, basicamente. O Fafá tinha uma atuação nisso e eu acompanhava. Também eu gosto muito dessas caminhadas de montanha, né? Então, a gente também meio que tinha algum contato aí nesse universo. E meu contato pessoal com Dharma vem muito. Começou, acho que é difícil estabelecer um começo, né? Mas pelo menos meu primeiro retiro assim de prática foi em 2019, durante uma viagem. Eu tava no Nepal e aí eu tive a possibilidade de fazer um retiro, que é aquele retiro de Vipassana que tem aqui no Brasil, inclusive, de um professor conhecido de Mianmar, da atual Mianmar, né, que é o Goenka. E ele tem esses centros de retiro de prática espalhados pelo mundo. E eu fiz um retiro de 10 dias quando eu estava lá nessa viagem. Me conectei bastante com aquilo, mas é, de alguma forma, de alguma forma eu mantive um pouco da prática, mas não muito conectado com algum outro grupo de praticantes. Até que ali a partir de 2020 eu comecei a frequentar o Lugar, que é uma comunidade de praticantes, onde eu conheci o Fafá. E em 2022, de 2022 para 2023, eu comecei a frequentar o Chag do Gompa, que também é uma rede de templos que foi estabelecida no Brasil pelo Shagdu Rinpoche, né? Que é um mestre, um professor tibetano. E aí eu comecei a frequentar os centros do Shagdu Gompa. E aí eu acho que minha prática ficou um pouco mais frequente, mais conectada com outras pessoas, comecei a fazer outros retiros e tô, e tenho esse contato até hoje, né? Mantenho minha prática até hoje. Ahn, e fiquei muito feliz quando soube que o Fafá ia se candidatar, a vereança aqui em Florianópolis. Eu falei para ele essa semana
fui gravar um vídeo. Eu tô participando da campanha, né? Tenho atuado na medida do possível. Gostaria de estar atuando mais, mas na medida do possível tenho atuado na campanha do Fafá, assim, colaborando com o que eu posso. E essa semana eu estava falando que eu fico muito feliz de enxergar na política visões de compaixão, assim, gente que tenta trazer uma política mais compassiva, uma política mais carinhosa com o bem-estar dos seres, sabe? Eu acho que a gente tem muitas maneiras de fazer política, muitas maneiras legítimas de fazer política, inclusive, mas a gente está vivendo um momento em que eu acho que a gente precisa disso. A gente está vendo aí quanto, o quanto de negligência com os seres a gente vive nesse momento, né? Com esse monte de queimada que a gente está tendo nesse momento, tanta destruição ambiental, que vem no fundo de uma, de uma maneira estreita de enxergar a realidade, né? Uma maneira muito estreita de não relacionar tudo que está acontecendo, o bem-estar de outros seres ao nosso próprio bem-estar, quanto seres humanos, né? Então, eu fico bem feliz de ver candidaturas como a do Fafá, e como a da Bernadette, que eu estou conhecendo agora, mas que tem esse olhar. Acho que a gente está precisando disso na política e se eu puder provocar alguma coisa aqui, como você sugeriu, Glaucio, acho que talvez gostaria de ouvir eles um pouquinho também sobre isso, né? Sobre essa, essa visão quanto à forma de fazer política, sabe? Eu queria até pegar O que a esse gente pode gancho. fazer de diferente? Eu acho que esse é um bom gancho, assim, para devolver a palavra para Ber e para o Fafá, para falar sobre o budismo como ferramenta, né? Como utilizar o budismo nessa condição, né? Da administração pública, né? Quem fala? Eu não sei se eu falo, se o Fafá quer falar. Fique, a Eu gente ia, eu pode ir ia, eu ia fazendo perguntar bate-bola, se a né? gente, eu ia perguntar se a gente não fecha a rodada de apresentação, porque tem a Edith que está na sala e a Neuza que Isso. acabou de entrar também. Sim, tem razão. Pode ser, aham. Tudo bem, Neuza? Tudo bem, Edith? Quem quer falar? A Edith está sem câmera, né? Mas tudo bem, ela pode. A gente ouve, E eu estava sem microfone. né? É, então, é uma alegria estar aqui com vocês e realmente é uma coisa assim um pouco que parecia meio utópica a gente falar em política associada a uma visão de mundo budista, né? A visão de mundo que na qual, enfim, eu acredito e tenho uma conexão. E eu nunca imaginei assim que em algum momento haveria possibilidade disso. Eu achei interessante que, que a Ber e o Fafá, eles estão falando disso com, assim, trouxeram, né, essa candidatura de praticantes budistas. Eu achei muito interessante. E até depois, eu não sei, eu cheguei atrasada, eu estava numa reunião agora, então eu não sei se já falaram sobre isso. Eu até gostaria de saber, assim, como vocês tomaram essa decisão de usar essa linguagem, porque é uma linguagem que talvez soe muito estranha para as pessoas. E como as pessoas estão reagindo a isso, se vocês já tiveram essa oportunidade de perceber, né? Então é isso, sim. Bom, a Edith acabou saindo porque ela estava sem o vídeo, né?
Ah, mas ela podia ter ficado. Ela não precisava. Claro, pois é, não tem problema. Fafá, vamos falando junto aqui. Eu gostei dessa pergunta que a Neuza Nil- fez. Tá, vou ler ali, mas É, Neuza, eu tenho que trocar. eu preciso, inclusive, contar assim, que eu tive que desmistificar. Eu tive que reconhecer e perceber o meu preconceito em relação aos políticos. Eu não considerava uma possibilidade de ser política. Eu nunca considerei. Mas até ir me descobrindo como uma atitude que eu chamava antes de uma atitude cidadã, ou eu chamava de um ativismo, né? De um artivismo, me expressar através do design, e dentro de contextos que não aceitariam, e aonde o design era uma linguagem para eu poder abordar determinadas questões. Por exemplo, um produto que pode ser de natural e ele era utilizado de plástico, então a substituição de materiais, a substituição de materiais que estão em extinção, por exemplo. Eu fui ativista em relação a madeiras, a madeira de mogno, a madeira de imbuia, ou ainda, recentemente, a madeira de pinheiro, que incrivelmente a gente ainda tem que um tanto falar firme, porque como que o pinheiro pode ser indicado para uma produção de 1.200 barracas? Não tem sentido isso, né? E eu também fui assim bem progressista no sentido de usar a tecnologia no bambu, por exemplo, e trazer isso como uma opção, né? Que é um produto não florestal, como uma opção para substituir madeiras, né? Ou planos, ou modos de fazer. Então, a minha atitude ela era bem ativista, né? Eu ia qualificando os processos produtivos aonde eu estava trabalhando como processos limpos, qualificando cada vez cada processo que era bom, bacana e que beneficiava. Por exemplo, o processo de roupas feitas de algodão certificado. E por trás, 750 pessoas participando de uma cooperativa, aonde o lucro era distribuído, aonde aquelas pessoas eram vistas e a gente falava sobre elas, trazendo visibilidade, trazendo uma aproximação do objeto, que é uma camiseta que a gente usa né, e nos acolhe, nos veste, e a gente entender que ali atrás tem seres humanos, tem água, tem solo rico, solo de verdade, onde tem milhares de seres num pedacinho de solo. E a gente não tem ideia disso. Então, nessa atitude, eu senti que eu tinha um ativismo. E trocar essa organização por projeto e um governo que se organiza por projetos ou uma atividade que vai fiscalizar o governo, mas que ao mesmo tempo pode mobilizar uma população e trazer outras soluções, onde inclua corredores ecológicos urbanos, por exemplo. E isso não é falado, né? A população não tem ideia de que ao apoiar a atividade de plantios de corredores de floresta, elas estão apoiando
remanescentes da floresta que existia nesse local, estão apoiando a fauna e a flora biodiversa. Então, as pessoas não têm ideia disso. E, então, eu entendi que eu poderia estar mais na frente representando, né? E o budismo me apoia não apenas na minha estabilidade ou numa visão mais ampla e sistêmica, mas me apoia como uma compreensão de como que eu uso, por exemplo, as inteligências ou as estratégias das 5 sabedorias, que a gente, dentro do budismo, vai ver como um trabalho sobre a comunidade, né? E enquanto que eu posso utilizar isso como inteligências, trabalhando com a comunidade à minha volta ou diversos bairros, acolhendo, enriquecendo aquela comunidade com um olhar qualificante, trazendo aquilo que a comunidade precisa, impedindo a continuidade de, de situações que sejam negativas, né? Dando o apoio necessário para que a comunidade possa florescer. E não é muito difícil, quando a gente olha a cidade, meu Deus, agora eu estou assim com toda a noção do mapa da cidade, aonde são os problemas, aonde há sofrimento, e tem muito trabalho. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso apoiar uma prefeitura, se a majoritária entrar junto comigo, né? E eu junto com a majoritária, ou eu posso fiscalizar, esse é um bom papel também, né? Mas não como alguém que cobra, e sim alguém que pode enriquecer a maneira da prefeitura existir e ser. Então, eu sinto que eu posso trabalhar muito em coletivo, em grupo, tanto com a comunidade, quanto inclusive dentro da Câmara. Então, eu acho que o budismo me ajuda bastante nesse ponto, né? E você, Fafá? Não, é ótimo, assim, ver, eu tô numa velocidade bem semelhante, assim, né? Eu acho que essa questão de não só as 5 sabedorias, mas também eu lembro muito das 6 paramitas, né? A sabedoria e compaixão, né? Esse pé direito, pé esquerdo, assim, de sustentação, eu acho que é também essa, essa, essa possibilidade de a gente ter as práticas o tempo inteiro dentro da Câmara de Vereadores também, né? Olhar para quem tiver mais atrapalhado do que a gente das ideias, assim, e perceber que assim como eu, né? E praticar esse assim como eu, encontrar através do caminho da compaixão também uma linha de comunicação, uma forma de entender o sofrimento do outro e a urgência de ser feliz e eu acho também procurar assim a partir dessa abertura, né, e desse olhar e dessa escuta não julgadora conseguir também ter também os pares ali, por mais que sejam de ideologia oposta, ter essa possibilidade de diálogo com eles a partir disso, assim, né? Não de uma não de uma política combativa direta à pessoa, mas de uma política que consiga agir mais como uma catálise das ideias mesmo, assim, ampliar um pouco mais a visão. Então, sempre ser uma política um pouco mais provocativa no sentido de tentar entender, por exemplo, qual é o benefício daquela proposta e como que pode beneficiar mais. E ser um inquisitor, tá, mas legal, mas e mais? E como a gente pode beneficiar mais? E como mais? E ser um coparticipante das ideias no sentido disso, assim, né? Eu acho que eu torço também que a majoritária aqui entre, porque o nosso trabalho ele vai ser e a gente tem uma Câmara progressista o suficiente aí com 7, 8 vereadores, aqui são 23, né? Mas a gente conseguir entrar com 1/3 que a gente consegue já caminhar junto com o prefeito com mais qualidade.
E não, isso não significa que a gente vá aprovar todas as ideias do prefeito. Então, eu tenho essa posição, eu também tenho uma questão que, né, a moralidade faz parte de uma paramita, né? Então, é, tem uma questão daquilo ser realmente gerar benefícios para as pessoas, né? Que estão todos os seres da cidade, assim. Então, que o budismo me coloca numa posição também nesse sentido, mas é um pouco diferente da Beira, assim, que não se via nessa posição. Eu estava contando aqui, contei antes também, assim, mas não vou repetir a história toda, mas a minha figura quanto uma possibilidade de ser um agente público, do gestor público, assim, agente político, a gente é político o tempo inteiro, né? Quando a gente vai comprar roupa e comida, forma que a gente se desloca na cidade, a gente está fazendo política. Então, quando eu me detive a isso, foi antes do budismo. Quando eu entro no budismo e faço os votos de Bodhisattva, que eu me identifiquei já ajudando as pessoas e todos os seres já desde pequeno. E daí, quando eu li aquilo, eu falei, bah, agora então eu posso dizer só que eu sou Bodhisattva, não preciso ficar dando explicação que eu estou ajudando os outros e parece que eu não estou fazendo nada por mim. Eu falo, não, eu sou Bodhisattva, cara, então pronto, assim, eu não tenho que dar muita explicação. Quando eu faço esses votos, eu vejo que o caminho que aquilo surgiu em 2009, que era a possibilidade de ser político, em 2018, com o voto Bodhisattva, na verdade ele me empodera muito, me dá muitas ferramentas, e me dá muita motivação de estar lá, assim, né? Tá, tem um porquê. Porque daí eu saio também de uma posição em que eu posso ajudar algumas unidades de dezenas de pessoas ao longo de um ano da minha vida, e eu passo a tentar pensar em como eu consigo fazer coisas que vão ajudar centenas de milhares de pessoas por muito tempo na cidade onde que eu moro, né? Beneficiar as pessoas que estão vindo e beneficiar quem já está aqui. Então, eu até meu mandato ele está meio que pisado em dois mundos, assim, o mundo da criança e o mundo idoso. O mundo da criança porque, cara, um monte de criança. Minha filha tem uma filha de 3 anos e meio, né? E mundo do idoso porque é para onde que eu tô indo, assim, também. E a gente não tem nada na cidade. A cidade está totalmente abandonada para esses dois públicos, né? Então eu falo que uma cidade que atende criança e atende idoso, atende todo mundo. Atende quem não é nem nada disso, atende PCD, atende morador de rua, atende todo mundo. Então a gente precisa olhar a cidade desse sentido. E a gente vai fazer isso olhando com compaixão também, né? Então eu acho que o budismo ele me traz isso, assim, ele me traz a possibilidade de eu estar irado sem estar raivoso. Então, ele me dá ferramentas para eu poder olhar para o lado e a pessoa falar, não, mas tu está sendo ignorante. Eu falo, cara, eu sei a minha motivação, eu sei a semente kármica que eu estou lançando. Segura a onda, que nós vamos para lá mesmo, nós vamos se meter nisso, sabe? Então, eu acho que tem toda a ferramenta do budismo, toda as acessórios que a gente pode utilizar e praticar, quanto às tecnologias assim de gestão mesmo, né? Lembrando que a gente tem, por exemplo, a mandala de sonhos, que eu acho maravilhoso, a gestão por mandala, a gente levar as gestões por mandala para as comunidades, levar para as escolas, levar para as comunidades, e a partir lá daquele sonho em comum entre eles, né? Em comum, não incomum, pode ser incomum também, a partir daquele sonho a gente começar a apoiar, né? Apoiar a partir ou de política pública, pensando naquilo, ou se não, através de uma emenda municipal mesmo, que o vereador tem acesso a uma grana por ano, vai lá e coloca lá um dinheiro suficiente para dar um giro numa máquina e aquilo, de repente, se tornar uma grande, uma força motriz local, assim, para tudo que a gente vê que a gente precisa mexer, né? Principalmente a parte cultural, a parte, eu acho que espiritual, que vai a parte espiritual, quando a gente vai falar pelo menos aqui eu fiz uma roda de conversa sobre espiritualidade e interreligiosidade, a gente sempre chegou na cultura no final, porque a cultura é um lugar onde que a gente aprende a ler, escrever, a formar uma consciência crítica, né? Aprende, bota para fora muita coisa que não precisa, consome muita coisa que precisa. Então, essa parte da gestão das mandalas eu acho uma coisa muito interessante de trazer, que é do budismo, que é do nosso SEB especificamente, e, e se embebedar com outras coisas, né? Principalmente agora esse ano a gente teve a presença do David, do Eco Dharma ali, então
visões novas, esse refresco, né, da visão, esse olhar sempre tentando se afastar de uma visão egóica e autocentrada, sempre tentando gerar benefício na pluralidade também, eu acho que é isso, assim, sabe? O budismo traz isso. Eu sei que o desafio aqui é grande, é enorme, mas eu acho que a nossa função, tanto aqui quanto lá na BER, é entender justamente isso, assim, a gente olhar para os projetos que são propostos dentro da Câmara, não é porque aquele projeto é de um partido do outro polo que eu não vou olhar para aquilo com aquela qualidade, tentar olhar e tentar entender, e ir atrás da pessoa e falar, cara, me explica melhor onde que tu quer chegar, porque talvez eu possa te ajudar a chegar lá, cara, sabe? E eu acho que nesse papel talvez a gente possa agir um pouco como acetona nesse esmalte superficial que existe na ignorância, assim, nessa forma de fazer política rasa no Brasil hoje, assim, sabe? Uma coisa meio patética, assim, né? Legal, tô Muito aprendendo. bufões e muito bufão na política, sabe? E assim, para fechar minha fala, hoje me perguntaram, mas por que tu tá te enfiando nisso? Eu falei, cara, porque algum de nós precisa entrar lá, Ai, desculpa, gente. né? Algum de nós precisa entrar lá. A gente não pode ficar mais assistindo as coisas ruírem, se chateando, se magoando, se machucando e não tá lá. Então vamos lá, vamos botar o pé na porta, vamos entrar. Eu não me comunico nessa forma assim, vote num budista, não, né, não tá tão exposto assim. É claro, numa roda específica eu posso dizer que eu estou indo para lá através do quero levar o Dharma, tal, né? Mas é isso, vai ser papo reto mesmo, assim, sabe? Economia de tempo, Neuza, economia de tempo, assim, porque o mundo é urgente, a gente tem mais uns 20 anos de mundo aí, porque a coisa tá pegando fogo, né? 20 anos. Acho que é bom ser mais 200, mais 500, né? Eu É, gostaria de pensar desse modo. Você começou eu falando, Fafá, da cultura de paz, né? Basicamente, assim, que é uma maneira de atuar, né? Do que se trata, na verdade, a cultura de paz, assim, para explicar um pouquinho essa lógica, né? Esse conceito. Olha, eu nunca estudei sobre o conceito, mas eu entendo que é um pouco do que a gente não está vendo acontecer, né? A gente está vendo aí, a gente está, por exemplo, vendo o que está acontecendo em São Paulo, é o contrário, assim, né? Ele é como se a manutenção de um estado de atenção em relação a um ataque e defesa fosse mais importante do que a sobrevivência de todos, assim, sabe? Então, a questão de fazer um trabalho de cultura de paz, eu acho que está em relação a isso, ter essa compaixão, esse olhar aberto, não julgador, uma escuta atenta, tentar, sem julgamento, verdadeiramente escutar o que está sendo dito, tentar realmente entender aquilo que está sendo proposto e fazer a outra pessoa entender se ela realmente vai fazer aquilo que ela está propondo e chegar onde que está ou não, mas não no sentido de não ter diálogo, né? Eu acho que a principal coisa é criar a cultura do diálogo também, da escuta, que a gente não tenha nenhum tipo de orientação em relação à escuta, a gente é uma geração que só quer falar, 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 falar. É muito raro ter alguém que escute a gente até o final, né, do que a gente está falando. E também se colocar no lugar do outro, também eu acho que é outra questão, né? A gente tem aqui problemas enormes aqui em Florianópolis, no Brasil inteiro, mas fazendo um papo com Florianópolis, assim, que é esse debate até interreligioso também, né? Então, é outra questão fundamental também de respeitar as fés, né? Aqui tem muito essa questão ainda, muito essa divisão também, principalmente as religiões de matriz africana, que são subjugadas em relação a outra orientação, assim, né? Que divide realmente a cidade, assim.
E a outra questão, eu acho que da cultura de paz, que tem muito a ver, eu acho que esse processo de educação, investimento na base mesmo, lá atrás, e daí tem a ver também com coisas que a gente vai estudar no budismo, vai estar junto com isso, que é a parte do treinamento da compaixão, um treinamento do equilíbrio emocional, para dar uma base lá atrás para quem está vindo, para ter que se educar também, para poder a gente trocar quem vem, né? Para as pessoas chegarem com uma maturidade emocional maior nessa posição de adulto, de tomada de decisão, de formador de opinião, de consumo, ter um pouco mais de consciência daquilo que está acontecendo. Não só para esse grupo, mas também a gente falou muito sobre cultura de paz e equilíbrio emocional para a saúde mental dos profissionais de educação. Eu não sei como é que está em Curitiba, até depois a Ber fala alguma coisa, mas aqui os professores de Florianópolis, da rede municipal, eles estão em burnout e os alunos, assim, estão numa situação, assim, de alarmante, assim, em relação a depressões e um abismo maior depois disso tudo, assim, que eu não quero citar a palavra, assim, mas, né, de atentar até para a vida, assim mesmo. Então, eu acho que tudo isso faz parte da cultura de paz. Por exemplo, as propostas do Marquito, né, quando a gente puxa a proposta, postou hoje até, tá? Tem um material muito bom. Quando ele puxa a saúde vista de uma forma completa, assim, a saúde animal, do meio ambiente, das pessoas, numa mandala única, sendo vista isso pelo sistema de saúde, a gente está falando de cultura de paz, né? Quando a gente fala sobre alimentação orgânica, a gente está falando ativando, potencializando a agroecologia, o pensamento ecológico da cidade, olhando população e comportamento, a gente está fazendo cultura de paz, né? Quando a gente bota uma guarda municipal ou bota uma prefeitura que só tem duas pastas que cuidam dos moradores de população de rua, que é a pasta da segurança pública, que é tocada por um coronel da reserva, da PM, e uma pasta da assistência social, que olha a cidade e o morador como um problema, isso não é cultura de paz. Cultura de paz é quando a gente tem a pasta da saúde olhando para isso, da cultura olhando para isso, da educação olhando para isso, da geração de oportunidade e renda olhando para isso, né, da saúde da mulher olhando para isso, da moradia social olhando para isso. Daí isso é cultura de paz. Então, eu acho que é levar esse tipo de discussão para a Câmara, né? Mostrar que a cidade e os seres são mais complexos do que das dezenas de pastas que nós queiramos nomear dentro de um legislativo, dentro de um executivo da cidade, assim. Nossa, é super inspirador. Que legal. Maravilhoso. Obrigada, Eu Fábio. acho que eu acho que vocês podiam falar assim, um pouco sobre as propostas, né? É, o cerne da campanha de cada um e quais são as principais propostas. Eu acho que chegou o momento de agora chegar na campanha, né, de cada um, assim, e no que cada um pretende fazer pela sua cidade, né? Tá, então eu De vou uma fazer forma um bem específica. comentário. Tá, só que antes eu vou fazer um comentário sobre a questão da cultura de paz, que daí dentro assim de uma visão mais estruturada, dentro do budismo como ferramenta, né? Eu vou trazer esse ponto que é a, a base da cultura de paz é a compaixão. Então, dentro da compaixão, minimamente é respeito entre as religiões e entre as tradições. E essa capacidade de diálogo entre a diversidade de visões, né? E o potencial de construção, de co-construção. O nosso Lama, ele trouxe, Sua Santidade o Dalai Lama, após ele ter sido o Prêmio Nobel da Paz. E desde aquela época foi criado um grupo que se chama de Compaz, que é o Conselho da Paz. São conselhos de cultura de paz, que, de um certo modo, já foi há mais de 30 anos, estão instituídos em algumas cidades no Brasil.
E nós aqui em Curitiba temos o Conselho Parlamentar da Paz, que foi construído em 2008, 2009 e foi constituído em 2010. Então, eu tive a oportunidade de construir, junto com outras tradições, essa maneira de nos olharmos e olharmos para aquilo que, né, para o mundo, para tudo isso que está acontecendo e acolhendo as várias visões e observando como que nós poderíamos auxiliar como aqueles que olham para o outro lado, que é a paz. Então, a paz, ela não é algo assim parado, é super dinâmico e ela precisa ser construída diariamente. E aí, dentro da visão budista ainda, a gente tem, dentro da compaixão, 4 posições que a gente pode trazer coerentemente, que entre elas é a ação pacífica ou pacificadora, e aí dentro de um conjunto, seja dentro de uma câmara ou das relações da câmara com a prefeitura, ou ainda a prefeitura junto com a cidade, como que a gente, dentro das situações, organiza o pacifismo, né? O potencial de ações pacíficas. Então, quando o Fafá fala da saúde integrada, não a saúde apenas de um, mas assim, a saúde de todos, né? Das pessoas, mulher, dos homens, das crianças, dos idosos, os animais e o meio ambiente, isso é um modo mais sistêmico, mais amplo de olhar saúde e integrar. Então, aí tem uma ação que é pacificadora, no sentido de equilibrar, né? E trazendo, inclusive, daí potenciais de equilíbrio para a saúde mental ou para quem está destituído, né, de si. Aí essa é uma das questões. A outra é a ação enriquecedora, que é trazer, enriquecer, qualificar. Qualquer comunidade que seja atendida pelo Fafá vai se sentir empoderada, vai se sentir como as suas qualidades têm sentido. Então, elas se sentem enriquecidas e empoderadas. Não só pelo Fafá, mas também pelo Marquito, que faz um trabalho excelente. Aqui, com quem eu faço combinações, é o Goura e o Dutti. As atividades são semelhantes, né? Porque existe diálogo entre esses dois queridos, né? O Goura e o Marquito. O Dutti vai ser o nosso representante, mas olhando, por exemplo, para a mobilidade, olhando para soluções em transporte, onde tragam uma igualdade para todos, todos com direito a um transporte de qualidade, claro, e um transporte que não vai emitir mais do que o meio ambiente precisa. Ao contrário, ele vai substituir a emissão de CO2. Então, seja no transporte público ou no estímulo, no uso de bicicleta e outros modais, né? Então, aí eu estou falando já de uma ação que ela é em si empoderada, então chama ação de poder, né? Vereadores e prefeitura podem estar trabalhando com esse tipo de ação compassiva. E ainda tem uma última que é aquela que dá limite para aquilo que não deveria ser, não deve continuar, né? Então, chama ação irada. A ação irada, ela está dentro da compaixão. Ela pertence à compaixão. Todo mundo acha que compaixão é algo assim de, oh, coitadinho.
E não é isso, né? De acordo com o lado e aonde a gente estiver, a gente tem que ter aquela urgência de agir com firmeza, rapidez, urgência. O Fafá usou uma palavra boa, né? Direto e direto ao ponto. E é isso que precisa, né? Tem comunidades inteiras precisando muito de atendimento de saúde, de creche. Aqui o déficit de vagas para creche é imenso. Então, como ficam essas mulheres, né? Como que elas vão trabalhar? Como que elas vão produzir? Como que elas vão se sustentar? Elas precisam ser empoderadas. E, entre isso, precisa de todas as condições para que elas possam se tornar excelentes profissionais. E é a cidade, é o Estado que tem que dar essa condição. Eu hoje trabalho com mães atípicas, aonde elas ficam assim para lá de destituídas das suas capacidades, e elas são exímias, elas têm muitos potenciais. Então é só dar um pouco não é nem isso, né? Elas precisam tudo, mas com o pouco que se dá para elas, elas já florescem. E é isso que um Estado tem que ser. Então, seja fazendo projetos, gerando projetos e apoiando essas mulheres, e não apenas as mulheres, dando condições de homens e mulheres na geração de renda, tudo isso são condições que a gente faz uma população florescer e não tirar o poder da população, que é o que acontece atualmente. Então, a periferia fica sem poder, fica dependente, né? E as desigualdades passam a se tornar muito gritantes. E isso nós temos que impedir a continuidade disso. Então, isso é uma ação irada, né? Mas eu não estou falando aqui eu estou só explicando, né, como que seria uma cultura de paz. Dentro das minhas propostas, eu tenho propostas de uma educação para a paz e a sustentabilidade. Então, essa é uma das propostas, que vai incluir essas estratégias de ações, por exemplo, mas aonde a gente vai tocar a criança até o adulto, na universidade, em qualquer. É uma atividade transversal, a atividade de educação e cultura de paz, né? Ela vai estar coexistindo sempre em qualquer lugar. E a gente precisa trazer isso muito sério, tanto para estudantes quanto para professores. E, sem dúvida, o que o Fafá traz aí da saúde mental dos professores, e com razão, né? Porque eles foram muito exigidos no período da pandemia, ensinando sem as condições adequadas, através da internet, entendendo, né, como que seus alunos estavam também sem as condições adequadas. Então, tudo isso deixou todo mundo muito estressado, além da perda que aconteceu dos direitos como servidores, né, ou dos direitos como professores. Então, sem dúvida, nós temos que apoiar os professores, porque eles são a base da nossa saúde mental, inclusive, né? Porque as nossas crianças estão sendo cuidadas por eles. Aí eu queria trazer ainda esse ponto da educação para a sustentabilidade. Quando a gente olha para a natureza de uma forma mais sistêmica, e incluindo isso na educação, nós temos várias possibilidades acontecendo, desde lixo zero, soluções baseadas na natureza, a preservação de corredores ecológicos, urbanos, o trabalho em relação ao evitar a emissão de CO2. E hoje, então, quando a gente fala disso, antes a gente falava dos combustíveis fósseis, mas hoje a gente tem que falar em relação às queimadas.
A gente tem que falar em relação a tudo. Uhum. Nós precisamos agir muito rapidamente dentro dessas questões. Então, isso eu estou chamando assim de mudanças climáticas, que vai incluir emergência climática, letramento climático, né? A gente tem que alfabetizar as pessoas a reagirem diante do que está acontecendo como crise climática, a justiça climática e aí o equilíbrio das populações que estão desatendidas e migrantes, né? Elas são migrantes climáticos já. Então, aquilo que não está sendo atendido, e que nós chamamos de periferia, já é uma desigualdade, porque essas pessoas, elas tinham os seus lares e elas perderam. Então, como que então a gente vai acomodar todo mundo? Tudo isso faz parte dessa proposta quando a gente olha mudanças climáticas, soluções baseadas na natureza, inovação social, empoderando as pessoas, trazendo condições para elas, e a educação para a paz e a sustentabilidade. Trabalho pelo coletivo e o coletivo junto, sendo empoderado e capaz de agir muito maior, muito mais. Então, E mais que nunca eu acho que se torna mais evidente, né, o quão vulnerável estão as cidades, né, diante dessa crise climática, né? E o quão é importante ter gente na administração pública olhando para isso, né, com seriedade, né? Por isso que é importante vocês estarem lá. Fafá, então acho que agora você pode falar sobre as tuas propostas, né? Aham. A gente quando olha para as propostas, assim, a gente escolhe algumas, mas a pauta social, bem, assim, queria dizer que é tudo muito urgente a situação hoje em Florianópolis, né? A gente vê uma cidade realmente sendo vendida como um painel do Pinterest, onde tudo está perfeito, mas não é a realidade. A gente fez uma escutatória enorme aqui no período de pré-campanha, foram 17 plenárias aqui que o Marquito rodou a cidade, tanto plenárias temáticas como mobilidade, saúde, educação, cultura, quanto plenárias territoriais, assim, regionais, como sul da ilha, norte da ilha, leste da ilha, continente, e foram mais de 2.000 pessoas sendo ouvidas, e muitas dessas pessoas eram presidentes de alguma associação de morador, alguma instituição ligada a algum ponto específico da cidade em algum tema, né? Então a gente escutou muita gente assim. Fora isso, eu na pré-campanha e ainda na campanha, a gente promoveu algumas rodas de conversa também, a partir da campanha do Fafá mesmo, a minha campanha junto com a minha galera, assim, meu povo, né? A gente fez, vamos fazer rodas de conversa. Porque eu também tenho algum relacionamento na cidade em alguns temas específicos. Então, tipo, a gente fez uma sobre economia criativa. Depois a gente fez uma outra sobre economias circulares e economia solidária. Depois a gente fez uma sobre escolas pacificadoras. E teve outra sobre cultura de paz, espiritualidade e interreligiosidade. A gente vai fazer agora uma sábado, agora, dia 21 de setembro, sobre anticapacitismo e acessibilidade, que vão ser com PCDs. E sempre provocando uma roda de conversa dos outros, né? Porque para mim é uma roda de escuta. E ali tendo insights junto com aquele grupo e validando esses insights, e a partir dessa conversa, dessa validação também, que daí a gente pegou algumas coisas e trouxe para o nosso material de campanha, que a gente está usando, né, entregando aqui o folderzinho que a gente construiu. E hoje eu encontrei a Neuza lá perto da universidade, que mostra um pouquinho da bio, né? A gente tenta se resumir em algumas linhas, o quão complexo a gente é, e umas ideias aqui dentro, assim. Então, a campanha do Florescer Floripa, ela tem
5 pontos principais, assim, justiça social, e daí dentro disso entra acessibilidade, justiça social. Aqui dentro também entra qualquer questão de discriminação ou de desumanização qualquer. Tem a parte da educação, né? Tem a parte da economia criativa, que também vai ser economia solidária. Tem a parte que também aqui dentro da economia criativa vai ser também buscar soluções para as questões da cidade dentro desse hub tecnológico que a gente tem aqui, que é a Ilha do Silício, que as pessoas gostam de chamar, e que a gente sabe que tem um monte de empresas super modernas, startups modernas para soluções de questões da cidade e que a cidade não busca soluções lá. Então, uma das coisas que o mandato quer fazer é, quando surgir alguma questão da cidade, eu vou sair dentro da Câmara, vou para dentro de um hub e vou ativar isso, falar, galera, nós precisamos resolver isso aqui. E eu quero levar a proposta desse hub para lá. Qual é a proposta que a cidade tem para resolver a cidade? Da mesma forma que a gente vai levar isso também para a periferia. Qual é a resposta que a periferia quer dar para os seus problemas? De todos eles, de saúde, de educação, de lixo, de moradia, de segurança. E depois a última pauta assim, que a gente tem para fechar os 5, né? Que é a cultura e o meio ambiente. Então, justiça social, educação, economia criativa, cultura e meio ambiente. Meio ambiente é a minha bagagem de 14 anos de pós-graduação e de pesquisa ambiental, começa lá em 2000, e daí tem esses enfrentamentos com as mudanças climáticas, a gente tem que falar, pensar a cidade para isso, né? E quando a gente vai olhar, pensar a cidade para isso, a gente tem que parar, olhar para esse plano diretor que está aprovado na verdade, o que seria bom fazer é botar ele no chão e fazer o que era para ter sido feito e não esse jabuti que enfiaram aí um monte de alteração no texto, são mais de 300 alterações no texto original, assim, né? Então, tem muita coisa que não está aprovada pela cidade e está lá no plano diretor. Então, olhar para esse plano diretor de novo, né? Olhar para as questões, a impermeabilização toda da cidade, desses novos projetos que estão surgindo. Tem muito forte a questão do esgoto. Aqui é uma questão enorme aqui em Florianópolis. A gente não tem coleta e tratamento suficiente. A gente tem hoje em construção numa região aqui que vai do meio da ilha aqui, que é da lagoa aqui até o Morro das Pedras, que é um pedacinho meio que leste e sul da ilha. A gente tem mais de 5 condomínios sendo construídos com 500 apartamentos e isso tudo vai para onde? Não tem tratamento, não tem coleta, sabe? Então não tem como a gente ser aceitável qualquer tipo de projeto de crescimento de cidade que não considere as questões ambientais antes de tudo, ainda mais numa ilha, né? A ilha é complicado, né? É um case, é uma outra situação, é uma situação muito ímpar, assim. Não é uma cidade no meio de um continente, não é uma ilha. A gente é um pedaço de terra cercado ainda por mar. A gente tem que defender isso para não estar cercado por esgoto, por doença, né? Por podridão, assim, né? E a gente tem uma atividade muito forte aqui que é de pesca, que é de cultura, e que é muito cultural, e a gente tem uma atividade muito forte que é a maricultura, que é o cultivo de ostras. 95% das ostras consumidas no Brasil saem dessas águas. Então a gente tem que preservar isso também por uma questão de economia, uma questão de turismo, uma questão de educação também. A parte da justiça social é morador de rua, é muito forte isso, assim. A gente precisa olhar para eles, resolver uma questão de moradia, primeiro resolver fome, né? Eu acho que não dá para cobrar qualquer tipo de comportamento de uma pessoa, de um ser com fome. Não tem como julgar nenhum tipo de comportamento de um ser com fome, ainda mais um ser humano com fome. A gente não deveria dormir, escovar os dentes com a pasta e dormir tranquilo, sabendo que tem uma família com criança na rua, uma gestante com fome. Então, morador de rua vai cair pesado sobre isso, precisa de casa de passagem, principalmente uma casa de passagem para mulheres e para mães, sabe? Quem é família tem que dormir junto. Hoje em Floripa, quem é família dorme separado, mulher com filho dorme num lugar, homem dorme no outro lugar. Mulher com filho não quer dormir com mulher, porque a mulher não tem paciência com as crianças da outra mulher, então tem que estar separado isso também. Então tem que olhar com
um novo arranjo de pastas para cuidar dessas questões, e um novo arranjo de pastas para olhar para a cidade. Assim, eu não vou me estender muito, porque eu falo para caramba, se deixar eu fico falando. Mas assim, o mandato do Fafá, se a gente fosse imaginar também numa paisagem mental, é como se fosse um Enzo, que é aquela pintura japonesa que é um círculo. A gente vai fazer isso a partir dos pontos mais distantes do centro, para dar luz aos invisibilizados, para dar matéria-prima para eles poderem produzir, seja matéria-prima intelectual, seja matéria-prima material, para a gente produzir nesses locais, produzir renda, produzir dignidade humana, produzir segurança, né? E a partir desse atendimento, daí a gente vai ter as coisas centrais acontecendo de uma outra forma, mas o ponto de atenção não vai ser o centro. Não me interessa o centro. O centro me interessa ele visitar a periferia e entender que lá tem muita vida pulsante, tem muita realidade, tem uma consciência atual muito maior, apesar de não ser uma consciência acadêmica. Está acordado, está acordando e precisa de ajuda e tem muita coisa acontecendo. Então, a nossa ideia é justamente potencializar, criar programa de aceleração, educação empreendedora, jogar CNV para dentro das escolas, CNV para a guarda municipal, CNV para líder comunitário, cultivo de equilíbrio emocional para guarda municipal, sabe? A gente precisa levar treinamento da compaixão para a guarda municipal, para a segurança pública. A gente precisa levar esse tipo de oxigênio para mudar o ar, mudar a terra, para poder florescer realmente outra coisa, assim, né? E a gente vai para isso, assim, a gente vai trabalhar, porque todo mundo tem uma semente muito boa. Eu acredito nisso mesmo, assim, essa coisa da bondade genuína, do silêncio, da generosidade que está presente em todos os seres, isso eu acredito pra caramba. Então a gente vai fazer o quê? A gente vai trocar. Como diz uma vez o Gite, assim, a gente nunca culpa o alface pelas folhas amarelas que ele tem. A gente vai lá e muda o adubo, muda a terra, muda a irrigação. Então a gente vai fazer isso. A gente não vai culpar os alfaces, não vai culpar as plantas por não terem flores. A gente vai mudar o adubo, vai mudar a luz, vai mudar a terra, vai botar água, vai dar espaço, vai podar. É isso que a gente vai fazer. Hum, que Arro. lindo. E Que lindo, muito inspirado. Hum. Arro. Vamos para cima. alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Bruna, oi, você chegou aí, né? Pode ser por áudio mesmo, Bruna, se quiser fazer uma pergunta. Ou se vocês quiserem, né, Ber e Fafá falarem de alguma coisa assim que a gente não tratou aqui, não sei se a gente está dentro do tempo que a gente se programou, como que está a questão do tempo. Acho que agora já talvez iríamos mais para o final, né? Eu acho que é, uma coisa que eu queria, assim, que eu tenho vontade de perguntar, né, sobre tanto Curitiba quanto Floripa, se tem infraestrutura para enfrentar essas situações que já estão acontecendo, que vão vir, né, por conta da crise climática. Nossa, essa pergunta é super boa. Eu tenho, inclusive, trazido isso como Curitiba sustentável, resiliente e criativa. E nesse ponto da resiliência, que tipo de resposta, né, que a cidade, a infraestrutura da cidade tem contra os alagamentos ou eh, emissão de CO2 ou o ar poluído e a questão da saúde. E nós estamos com problemas muito sérios. Por exemplo, nós não temos unidade de saúde suficiente se tivesse que cuidar da questão pulmonar ou do vírus ou o que está vindo a partir das queimadas. Nós não temos essa infraestrutura. Então, esse é um problema assim bem sério.
Outra coisa que eu tomei contato bem próximo, assim, por experiências próximas, é a falta de capacidade de um atendimento psi. A saúde mental como um drama muito sério. A impressão que eu tenho é que, pelo fato de nós estarmos no Setembro Amarelo e trazer a questão do suicídio mais à tona, isso deixa as pessoas muito sensíveis e nós não temos hospitais que acolham, nós não temos vaga, e isso é muito sério, né? Então, a gente ter uma pessoa, fazer um bom atendimento, inclusive com uma polícia boa e consciente, um SAMU que cuida, e a continuidade não existe, não tem suporte, porque não tem vagas. Então, isso são questões que eu tomei contato bem. Já temos, né, esse contato, mas eu tenho a impressão que nesse mês a coisa aflorou, e a gente vê a falta de infraestrutura. Pelo conhecimento que eu tenho tido, eu estou atendendo alguns bairros, um deles bem de periferia, e aonde a situação de drogadição e os moradores de rua não terem atendimento, não terem nem casa de passagem, e a maior parte da reclamação, assim, é gritante, 50% das reclamações é solicitando algum tipo de atenção a isso. E nós não temos a atenção da atual prefeitura. Então, nós vamos pegar uma situação assim muito periclitante, assim, muito dura. E as ações precisam ser rápidas, imediatas, transformando casas em casas de saúde, já aplicando, criando espaços, criando condições, e isso num nível bem imediato. Eu gosto muito quando o Fafá vai trazendo a possibilidade de a gente incluir a meditação, o conhecimento, o autoconhecimento emocional, e como que a gente ensina esse autoacolhimento, tanto para pessoas que estão passando por situações difíceis, quanto para aqueles que fazem atendimento. Eu sinto que a polícia está precisando bastante de um autoacolhimento, né? Porque eles têm faltas de condições, tem questões políticas ligadas à polícia que é militar e à polícia municipal, aí eles ficam num conflito, né? E tem essa necessidade de trazer de volta o olhar humano e humanizado. Então, essa perspectiva da humanização, ela é urgente e necessária. Não apenas na questão da segurança, né, do corpo que nos traz segurança, mas daqueles que estão destituídos de suas condições, trazer-lhes condições, né? Alimento, emprego, condições, moradia. Então, isso tudo tem que caminhar junto. Acho que eu queria trazer essa parte, assim. Eu aprecio muito o que o Fafá estava falando, de a gente integrar essa tecnologia que nós temos, que é a meditação, a CNV, né, grupos de comunicação não violenta, formas de agrupamentos em diálogos, para um ponto de escuta, onde a gente possa se apreciar e se compreender como seres humanos, fazendo parte de um conjunto, né, fazendo parte da biosfera, né? Gente, falta tanta coisa, né? E a gente vê assim que, que é tão simples fazer, né? Algumas coisas. Um exemplo assim que eu me lembro muito, né? Na minha época de ensino fundamental,
e ensino médio, a escola ficava aberta final de semana, porque o lugar que eu morava não tinha muitas opções, assim. Então, a gente ia jogar bola, a gente jogava no ginásio da escola, jogar vôlei no ginásio da escola, tinha uma festa, às vezes, final de semana, era no pátio da escola. Então, uma das coisas que a gente quer trazer já de imediato é um projeto de escola aberta, final de semana, porque muita região aqui de Floripa não tem uma praça pública, por exemplo, as crianças brincarem. O balanço, o escorregador e a quadra está dentro da escola e ela está cadeada na sexta-feira à noite, só abre segunda-feira de manhã. Então, esse lugar de abrir escola é um lugar que vai ser um espaço da gente se trombar um com o outro, literalmente, olhar na cara um do outro, poder ter ideias, conversar, sonhar, né? É um lugar onde tem um curso, é um lugar onde tem capacitação, é um lugar onde tem uma roda de mulheres, é uma roda de homens, mas também tem roda de pais, né? Sobre paternidade, vai ter roda sobre parentalidade, os casais se encontrarem com outros casais e poderem estar ali trocando umas ideias, assim, é onde pode ter um JEB se formando também, por que não? Por que não sonhar? É onde pode ter uma festa interreligiosa também, porque é uma data de matriz africana e vai convidar a comunidade inteira para comer a sua comida, ver a sua dança e ver sua expressão cultural. Então, são coisas que são fáceis, que não precisa ter uma grande iniciativa assim de investimento. Então, e a gente vai conseguir fazer isso a partir de escuta, né? São ideias que surgem a partir da escuta. Então, a gente se colocar na situação de escuta. E a outra coisa é isso, assim, é uma posição de gabinete aberto, sabe? E eles vão ter que se acostumar com um gabinete aberto, com as pessoas, com o morador de rua querendo passar a catraca para ir lá no gabinete do Fafá Flores, assim, para conversar com a equipe. Eles vão ter que se acostumar com um imigrante que precisa de ajuda e vai subir lá para poder pedir ajuda. Eles vão ter que se acostumar com umas pessoas que são diferentes do tradicional, que é um branco de olho claro, que não, tem alguém que não tem RG, foi roubado, a prefeitura varreu as coisas dele, roubaram, ele não tem RG, ele vai subir, e se ele não subir, eu vou fazer uma bagunça assim. Eles vão ter que se acostumar com um meditaço, um movimento enorme de meditação na escadaria da catedral, assim, para poder, de uma forma silenciosa, fazer uma manifestação também, sabe? Então, eu acho que tem muita coisa que eles vão ter que se acostumar, um novo vocabulário também dentro da Câmara. E, e eu vejo que, assim, são tantas as necessidades, assim, a B começou a falar agora dos postos de saúde. Cara, a gente aqui em Floripa, a área continental é 3% do território, tem 22% da população e tem uma escola municipal. Não tem creche integral, não tem ensino fundamental integral. Então é justamente isso, assim, uma mãe, porque assim, os caras fazem filho e somem, todo mundo sabe que isso é uma realidade, infelizmente. Daí a mãe tem 3 filhos. Ela tem que deixar os 3 filhos em escolas, e tem que arrumar alguém para buscar, mas esses 3 filhos também, a prefeitura hoje ela não se preocupa em botar esses 3 filhos dentro do bairro. Às vezes ela deixa um filho num bairro, pega um ônibus para botar outro filho no outro bairro, porque a vaga está no outro bairro. E daí, como é que essa pessoa chega para trabalhar às 8 horas em qualquer lugar, sendo CLT, né? Como é que ela sai desse lugar? Quem cuida? Qual é a exposição que essa criança está ao longo do dia? Com quem que ela está andando? Então, assim, essa parte de educação integral, parte da atenção integral com os seres, né? A gente tem que ter essa atenção integral com os seres, né? E é isso. O que precisa Monte Cristo não precisa Caieira. O que precisa Barra da Lagoa não precisa o Canasvieiras. Assim, da mesma forma que precisa a Curitiba, não é o que precisa Floripa, né? E eu acho que uma política com uma visão mais ampla consegue entender isso, que é uma realidade, né? E tem que montar uma estrutura para isso, porque cidade sem as pessoas não é nada, gente. É um monte de concreto, tijolo, não tem vida, é inanimado. E se tu tirar todas as pessoas da cidade, ficar 3 anos sem entrar com ninguém ali, ele se cobre de vegetação e a vegetação toma conta de tudo de novo. Então, a cidade só é cidade porque a gente está sempre agredindo a natureza para dizer nós estamos aqui, vamos ficar aqui, vamos ocupar esse espaço, mas a gente tem que dar valor para esse espaço, né? A gente tem que dar valor, assim. E é uma coisa é isso, assim, é viver a cidade, não viver na cidade. A gente tem que parar de achar que a cidade é um lugar só para dormir e trabalhar. É um lugar que a gente precisa ter benefício, né?
A gente precisa respirar, a gente precisa caminhar com segurança, precisa comer, precisa ter cultura, tem que ter gratuidade de um monte de coisa, assim. Então, sobre plano de mitigação que tu perguntou, Floripa não tem nada, cara, não tem nada. Tem candidato que foi perguntado sobre qual é o plano de mitigação, ele ficou falando da construção que ele fez, não sei quantas escolas que ele montou, que ele constrói, isso ele não sabe falar. É um vocabulário que não está dentro do cotidiano de ninguém, assim, né? Eu acho que é uma coisa que é para estar dentro do político urgente, porque lida com as pessoas. As pessoas podem levar mais anos para entender isso, mas o político tem que tomar atitude agora sobre as coisas que estão acontecendo no mundo, né? E é bizarro, e é bizarro. A gente não está percebendo, mas, tipo, a minha filha tem 3 anos e 7 meses, ela foi aqui na sacada e falou, pai, quanto tempo vai demorar para a montanha aparecer de novo? Fazia 3 semanas que a fumaça estava tampando a montanha que tem aqui na frente de casa, sabe? Então, ela tá vendo, né? Vou explicar o que para ela, né? Vou dizer que é uma nuvem, ou vou dizer que o mundo está pegando fogo e ninguém vai sobreviver daqui a 20 anos, não vai ter água e o mundo é de Mad Max agora, sabe? Então a gente tem que entrar Ah, nesse lugar de tentar arrumar a solução, né? eu lembrei do teu manifesto. Ah, E aí eu não sei se você leria ele agora. Eu acho que dá, eu acho que cabe, não é tão longo. Eu acho que até para finalizar, assim, né, deixar uma mensagem. Eu lembrei do teu manifesto. Não sei se você quer terminar com ele ou de repente deixar é, algum link onde as pessoas possam acessar e uhum. em contato com ele, né? Ou fazer as duas coisas, né? Deixar, permitir um acesso e também ler aqui, enfim, não sei. O que que vocês acham? Ah, eu posso ler, eu bem exibido, eu posso ler. Seria Porque realmente, interessante, eu gostaria muito de ouvir. realmente eu nunca li tipo, eu não vou dizer que eu nunca li para ninguém, porque eu li ontem para B e para Glaucia, assim, mas acho que isso nunca ficou gravado, isso não está gravado, assim, então é a primeira vez que vai estar gravado e possivelmente depois eu recorte isso e use, porque é um momento muito, muito bonito, assim. Mas esse manifesto, ele nasce depois de um retiro com o Círculo Zen Pacemakers Brasil, que é um, um movimento interreligioso. O Zen Pacemakers começou lá nos Estados Unidos, deriva do Zen japonês, do budismo japonês, mas é interreligioso, né? Ele não tem uma religião específica. Mas foi um retiro que a gente fez na Bahia sobre escravidão e liberdade. A gente foi entender o que era a questão da escravidão do Brasil, porque a gente não estuda escravidão, a gente não estuda escravidão. E, de fato, a gente não sabe o que fizeram em relação ao povo africano escravizado no Brasil. É uma história assim muito, muito, muito triste, que a gente deveria dar muito mais atenção a isso. Assim, nasce lá depois desse retiro e lendo uma declaração da Justiça Restaurativa da Roche Juan Halifax, que é uma professora do Zen, e lendo aquilo eu falei, nossa, eu preciso fazer o meu manifesto para a campanha, assim. E esse manifesto, ele nasce assim, eu escrevendo, blá, 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 né, e tentou ser editado para o nosso grupo da campanha. E eu falei, não toquem no meu manifesto, assim, sabe? Tipo, não tem como editar isso, assim. Não tem como reduzir. Ele é esse tamanho, ele nasceu assim, ele foi arranjado as frases dessa forma para ter esse início e esse final. E é as coisas que eu acredito e as coisas que eu me comprometo. E isso tem a ver com essa minha caminhada da entrada do Dharma em 2018, quando eu faço meus votos do Bodhisattva e pela primeira vez, e renovo todos os anos, e essa motivação que eu continuo e vou continuar renovando, né? Entrar na Câmara lá dia 1º de janeiro de 2025 e é na virada da manhã de dia 1º de janeiro que a gente faz os votos de Bodhisattva também, e vou estar lá fazendo nesse sentido, assim. Então o manifesto ele começa assim: eu acredito que a violência não é a solução para nenhum problema. Eu acredito que a escuta atenta, não julgadora, vem antes do que qualquer fala.
Eu acredito que a fala a partir do coração pacifica as relações. Eu acredito que o diálogo aberto é a base para a sociedade da cultura de paz. Eu acredito que a educação regenerativa, a comunicação não violenta e o cultivo do equilíbrio emocional são ferramentas úteis para novas políticas públicas. Eu acredito que todas as pessoas e todos os seres são dotados de dignidade, são capazes de mudança, de cura e de recuperação. Eu acredito que todas as pessoas e todos os seres, se tratados com dignidade, sem fome de comida, de saúde, de moradia, de educação e de renda, promovem a saúde do meio em que estão inseridos. Eu acredito que as nossas questões mais urgentes estão relacionadas porque vivemos numa sociedade quantitativa, enquanto a vida é qualitativa. Eu acredito na coletividade participativa e na circularidade dos saberes interreligiosos como lugares de surgimento de soluções geradoras de melhores benefícios. Eu me comprometo a praticar uma escuta atenta e uma fala a partir do coração. Eu me comprometo a fazer um mandato prioritariamente pacífico, jamais passivo. Eu me comprometo a respeitar a dignidade de cada pessoa e de cada ser. Me comprometo a acompanhar e dar suporte àqueles em sua jornada de cura. Me comprometo a fazer frente à violência, capacitismo e todos os preconceitos e desigualdades sociais. Me comprometo a ser um instrumento de restauração, de reconciliação e perdão, permeando as possibilidades com um olhar descolonizado, livre de preconceitos. Me comprometo a tratar com presença os temas mais urgentes da cidade, na ilha e no continente. Me comprometo por um mandato de perspectiva positiva, progressista, criativo, de inovação e desenvolvimento, pautado pelas necessidades humanas, sempre em harmonia com a vida dos ecossistemas naturais. Me comprometo por um mandato não pautado pelo paradigma econômico. Me comprometo por um mandato que abrirá janelas e portas e construirá pontes. Não construiremos nenhuma parede. Me comprometo por um mandato coerente às questões da cidade, principalmente aquelas que se manifestam e interferem no futuro das crianças e adolescentes. Esse é o manifesto para Florescer Floripa. Muito bem. O Bruno faz parte dessa construção toda também, está comigo aí desde o início. E agora o seu manifesto, Ber. Ah, Improvisa. eu nem tenho, assim. Eu até tenho uma aspiração, digamos assim. Olha, Uhum. olha quem chegou. A aspiração é que todas as iniciativas de vereança, prefeituras, políticas, incluam o benefício para o maior número de seres. Essa é a minha aspiração. E é assim que eu entro na minha motivação, né? Por compaixão, para olhar e beneficiar o maior número de seres. Eu fico por aqui. Maravilhoso, maravilhoso. E eu estou na torcida por vocês. Que bom assim, poder estar perto e poder apoiar de alguma forma. Eu gostaria também, como o Bruno falou, de estar mais atuante, assim, mas a gente vai fazendo o que pode, né? Unidos, apoiando a gente no máximo que a gente pode. É muito bom isso. Então, estou disponível, assim, para apoiar, né, essa campanha de vocês e na torcida para que vocês assumam esse lugar, assim, porque a gente precisa de vocês. Eu ainda queria falar uma coisa, que a gente está nesse momento, né,
furando bolhas. E depois não muda nada, vocês têm que continuar junto, participando, construindo juntos, solicitando, criando soluções, trazendo. Não muda nada, porque a Uhum. atitude política de todos é necessária para apoiar o vereador. E eu, nesse sentido, estou me sentindo super feliz, assim, porque eu estou recebendo o apoio de todos os lados. Está muito bonito, muito interessante. E depois é importante a continuidade disso, né? O Fafá precisa de apoio para ele poder fazer essa coisa linda que ele está propondo aqui, né? O vereador ele precisa dessa rede, seja antes para que a gente atinja esse lugar, seja depois para que a gente atinja o máximo que a gente puder, né, Fafá? Minha última Precisamos de muitos olhos, né? Vocês, A gente, assim, são representantes da gente, né? Então, é a gente também ocupando esse espaço, né? Vocês nos representam, por isso a gente apoia vocês, né? Porque vocês nos representam, então a gente segue junto, né? Isso, a gente precisa ter os 1000 olhos e os 1000 braços, né? isso, E isso as é 11 muito cabeças, né? A gente precisa ter as 11 cabeças para poder atender todos os seres, assim, com certeza, é assim que vai dar certo. Transformar a cidade numa sanga, né? Já é. Já é. Então é isso. Que Gente, bom. obrigado, tá? Obrigado pela essa motivação da Ber ter provocado esse encontro, essa ideia da Ber, assim, de falar, vamos fazer alguma coisa juntos, assim, e foi muito bom. Obrigado pela presença, dedicação de 2 horas da vida de cada um aí, né? Aqui também em casa também 2 horas de dedicação. Mas é isso, a gente está nessa batalha, é uma realidade cada vez maior. Vamos para cima, né, Beira? A gente tem mais 18 dias aí, a gente vai dormir hoje, tem 17 dias de trabalho pela frente. Vamos caminhando, entregando panfleto, chamando para sonhar junto, falar que aquilo que a gente vai fazer não é aquilo que já foi feito, né? Falar que a gente não é esse tipo de pessoa que vai aparecer só daqui a 4 anos de novo, né? Vai entrar e não vai dar as caras. Não, a gente vai estar sempre na rua, na escuta, com o gabinete aberto Junto. e junto. É isso, sim. É outra coisa. As pessoas vão ter que Oxalá as pessoas conseguirem ver e a gente consiga mostrar que é possível fazer uma outra coisa daquilo que está sendo feita, né? De uma outra forma, assim, né? Uma outra tecnologia. É isso, vamos levar essa outra tecnologia lá para dentro, né? Porque é uma tecnologia mesmo. É, Ho! então, e talvez até por conta da emergência, né? As pessoas tomem consciência, assim, né? Tipo, é agora ou nunca, né? A gente chegou num ponto, num limite, assim, onde as pessoas vão precisar acordar, né? É. O pessoal vai ver assim, eu indo para a plenária com George duplo na mão, assim, as pessoas falam, puta, olha lá, ele tá indo com George duplo, prepara, hoje é aquele dia. Uá, 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 Juro Rinpoche. uá. Eu vou acabando então aqui, pessoal. Eu vou fechar a gravação, né? Obrigada, obrigada a todas, todos que estiveram presentes. Ah, E, eu agradeço também. e eu acho a gente podia dedicar os méritos, né? Dedicar os méritos a todos os seres, independente do que aconteça. Dedicamos os Uhum. méritos a todos os seres. Ok.